Nos anos 60, no cinema brasileiro de uma forma geral, né, você tem o fenômeno do cinema novo, né, que em 63 foi marcado por dois filmes muito emblemáticos, que são Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, assim como Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Em 64 tem o golpe de Estado, né, então o regime militar se instaura, e isso, de uma certa maneira, também vai contribuir para que as questões políticas tenham uma correlação com os problemas de ordem estética, de uma forma geral, em particular no cinema. No caso do cinema paulista, você tem, assim como o Persson, enfim, porque o Persson não está ligado ao cinema novo e, ao mesmo tempo, é uma figura que se encontra um pouco em paralelo, um pouco por fora, enfim, desse circuito, porque no final dos anos 50 ele tem algumas iniciativas no campo cinematográfico, como assistente de diretor, tem a direção de um filme que depois vai ser acreditado a ele, roteirista, não é? Então é um cinema paulista que, por um lado, ainda sente os efeitos de tudo aquilo que ocorreu nos anos 50, mesmo com a falência da Veracruz em 53, não é? A Veracruz fez filmes de muito sucesso, foram muito emblemáticos aqui para São Paulo, ou mesmo depois, quando você tem, e aí se relaciona o Persson, não é, com as chamadas produtoras independentes, como a Maristela, de Cine Distri, que fazem filmes como Absolutamente Certo, de 57, do Anselmo Duarte. Então você tem um rescaldo dessa crise toda do cinema paulista, em particular, que era também um cinema criticado por aqueles que estavam ligados ao cinema novo, porque era um tipo de modelo de cinema pautado por uma ideia de indústria, por uma ideia de um cinema clássico, bem acabado tecnicamente, e o cinema novo vai numa outra linha, com uma outra temática, com uma outra preocupação estética, com outras questões do ponto de vista da produção. Então, do ponto de vista do contexto, São Paulo está nesse momento, que é um momento pós-golpe de Estado, que teve um impacto gritante, não é? O filme Deus e o Diabo é de 63, mas ele foi produzido em 63, mas ele é lançado logo após o golpe, né, comercialmente. Então, isso, de uma certa maneira, vai bagunçar bastante, enfim, as questões que diziam respeito a certas certezas. E o Persson, enfim, quando faz São Paulo Sociedade Anônima, ele justamente faz nesse contexto, nesse quadro, né, em que há uma incerteza do ponto de vista político, enfim, há uma situação de pessimismo, descrédito, enfim, porque vários projetos tinham sido pensados e todos foram postos por terra, e, ao mesmo tempo, você não tem uma estrutura econômica de produção que desse aos cineastas, enfim, uma certa tranquilidade para desenvolver os seus trabalhos. Então, o Persson, ele faz um cinema que, no fundo, é autoral, né? Como quase todos os cineastas brasileiros, né? Fazem filmes que, no fundo, são autorais, mas que têm esse movimento de buscar um diálogo com um público mais amplo. É hoje. Não pode passar de hoje. Mais de 20 lições e nada. Você viu ainda há pouco? Quase que eu embarco também. Não posso. Não posso. Eu tenho um plano. É hoje à noite ou nunca. E a herança? Lá vem você com coisas do passado. Olha, esse negócio de 21 anos é invenção da Frida, do tutor. Emancipação é com 18. Naquele tempo não era. O Dalísio dá um jeito. Que Dalísio é esse? Meu advogado. Tem uma cláusula no contrato, eu vi. Deixa ela com a Frida. É hoje. Ce soir ou jamais. Se você pegar os filmes como Cássio Jones, né, O Magnífico Sedutor, que é um filme que dialoga com um gênero, que é um gênero daquele período chamado porno chanchada, e que de pornográfico não tinha nada, né? São, na verdade, comédias eróticas muito inspiradas nas comédias eróticas italianas dos anos 60, você, obviamente, vê no movimento de se apropriar desse gênero, né, de dialogar com ele, uma iniciativa de buscar um público mais amplo, né? Da mesma forma que a participação dele no filme Trilogia do Terror,
com Procissão dos Mortos, em que você tem lá um episódio que é muito curioso, porque a princípio dialoga com a questão do gênero também, não deixa de dialogar, não é? Com a questão do terror, enfim, do suspense, mas é um filme que tem uma questão política muito de época, porque, enfim, toda a história do episódio gira em torno da suspeita que exista, não é, num lugar, enfim, específico, um grupo de guerrilheiros, não é, motivo pelo qual faz com que a personagem se desloque até lá, e quando eles estão conversando sobre isso, há lá na mesa a imagem de Che Guevara, enfim, que tinha acabado de falecer. Então, ao mesmo tempo, num exemplo como esse, você tem, enfim, uma tentativa de realizar um filme de suspense e terror, mas inserindo nele questões que são questões ligadas à própria época e tentando introduzir problemas de ordem mais geral. No caso, o Cassie Jones fez sucesso, assim como o caso dos Irmãos Naves, que é um filme, enfim, tem toda uma relação talvez com o chamado filme policial, né, um filme de tribunal, talvez. Mas São Paulo já é um pouco mais híbrido nesse sentido, não é um filme de gênero nessa perspectiva. Não é um filme que tem uma marca autoral muito, muito forte, muito ligado, enfim, a um olhar sobre a cidade que é novo na época. Tem um movimento mesmo de falar sobre o homem da classe média, que é a classe média como tal, é um segmento que está ganhando espaço, foi fundamental em 64 para acontecer o que aconteceu, e de uma certa maneira todos estão preocupados com isso. Não à toa o Jabor vai fazer um documentário em 68 chamado Opinião Pública, que é justamente sobre as classes médias. Antes, o Persson faz São Paulo justamente com essa perspectiva de diagnóstico, que tem mesmo o filme, sobre o que é São Paulo, qual é o impacto de São Paulo, do capitalismo, enfim, nas pessoas, o processo de industrialização. Tem um quê de documentário, né, no filme também. Como é? Vai me emprestar aquela gaita ou não vai? Meu terceiro menino estaria agora do tamanho daquele ali. Arthur, eu não estou para a hora da saudade. Você vai emprestar o dinheiro ou não? Mas o que há com você, Carlos? Nada. Você acha pouco? Saí da Volkswagen por tua causa, por causa das tuas engrenagens. Alguém abriu o bico, mas você vai continuar vendendo por aí. Eu fico sem emprego e ainda preciso pedir emprestado para um cara como você. Me diga, Arturo, nesses 2 últimos anos, se a tua fabriquinha de bosta foi pra frente, quem é que ajudou você? Eu sei. E sem você o negócio não teria ido muito bem. Mas não vai dizer que você não lucrou com isso, vai? É, lucrei. A comissão miserável que você me dava, a perda do emprego e ainda por cima arriscando parar na cadeia. E o que é que você quer? Às vezes devia vender as peças a preço tão barato que não dava nem para ganhar um tostão. Conversa, Arturo, conversa. Olha, acredito não, e agora estou passando meio apertado. A Rosa vai ter criança por esses dias. Maternidade, está tudo muito caro. Sinceramente, o que você me pede vai me fazer falta. É fabuloso. Sabe que eu gosto de um cara como você? Numa hora dessa é capaz de matar a própria mãe, só por não ter de fazer favor a um amigo. Não precisa insultar. Dinheiro mesmo não posso emprestar. Em compensação, ofereço coisa melhor. Juntos podemos tocar o meu negócio para frente. Acredito em você, na sua capacidade. Que é um emprego. Outro dado importante nos anos 60 é a criação do Instituto Nacional de Cinema, em particular em 66, é um órgão criado, não é, pelo regime militar, é uma questão, enfim, que é ambígua também nesse ponto de vista, porque os militares eles vão ter uma política para a cultura baseada na participação do Estado muito bem definida, isso para vários setores, e no caso do cinema não deixou de ser assim. E óbvio que ao ser criado, vai ser criado dentro de uma perspectiva em 66 de um ideal de cinema de qualidade, e que afastava aqueles que eram críticos, não é, num primeiro momento, ao golpe, não é, aos que estavam no poder, e nesse sentido o cinema novo e todos aqueles que estavam mais identificados a eles não vão se beneficiar propriamente da existência do INC. Isso só vai mudar com a criação da Embrafilme, que é criada como um órgão auxiliar do INC em 69, e em 74, quando de fato a Embrafilme passa a assumir, não é, a política de incentivo e de fomento ao cinema nacional.
E em 74 assume o Roberto Farias, que era cineasta, que tinha feito Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, tinha feito uma série de filmes de grande sucesso, mas ao mesmo tempo era alguém muito aberto, enfim, à comunidade cinematográfica, independentemente de filiações. E nesse sentido, em 74, 75, o cinema de uma certa forma se beneficia desse apoio. E você observa justamente nesse momento em que o Persson falece tragicamente, não é? Em razão do acidente automobilístico, que o cinema em 76, 77 ele está de fato realizando aquilo que parecia ser o projeto, que é o do encontro do público. Você tem produções como Chica da Silva, do Cacá Diegues, alguém ligado, enfim, ao cinema novo. Ou seja, é um cinema autoral também, que trata de questões ligadas à cultura brasileira, ao passado, e que foi um filme de um sucesso de público assim, muito significativo, assim como você tem depois, logo depois, Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Bruno Barreto. Então, nesse sentido, o cinema, naquele momento em que o Persson acalentava, né, o retorno, e tinha lá a intenção de realizar seu projeto, que era a adaptação, né, da Hora dos Ruminantes, né, do romance do Veiga. Justamente nesse momento o cinema brasileiro estava vivendo um desses influxos, né, ou um desses sopros, né, em que nós todos acreditávamos que agora vai, né? E talvez até por conta dessas mudanças houvesse essa intenção. A questão, no caso do Persson, é que ele tinha uma vida que não era só ligada ao cinema. Ele era um homem de teatro, sempre foi desde o início. Não é? Ele, junto com aquelas iniciativas dele como assistente de direção, de diretor, co-roteirista, roteirista, ele também dirigiu um teleteatro para a TV Tupi em 57. Ele foi ator, ele contracenou com a Cacilda Becker, enfim, era um homem que convivia com o meio teatral paulista. A trajetória dele tem relação com isso, principalmente nos anos 70, quando ele deixa de lado o cinema, porque também tem uma questão que é econômica, do ponto de vista de que o cinema exige muito, não é, das pessoas, enfim, do ponto de vista econômico, não há propriamente uma atividade cinematográfica que dê tranquilidade e uma economia que permita que as pessoas sobrevivam disso de forma tranquila, enfim, então isso faz com que ele também se dirija para outros caminhos.